Queridos irmãos, boa noite. Ao trazermos a exame na noite de hoje o tema O Espelho da Vida, iremos nos reportar ao texto Pensamento e Vida de Emmanuel, dialogando com os textos de Humberto de Campos, todos da lavra abençoada da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Diz Emmanuel, no Pensamento e Vida, que a mente é o espelho da vida em toda parte. Considerarmos a mente o espelho da vida nos coloca a dimensão de vê-la com a sua capacidade de reflexão e de assimilação. Imaginemos, pois, a ideia do espelho como a nossa própria mente, fixando, portanto, imagens daquilo para qual ela está, ou ele, o espelho, está direcionado. Porque é assim que ocorre em nossa vida. Nós manifestamos ao longo de nossa existência nossas opiniões, tomamos decisões, fixamos a nossa vida centrada em alguns valores, estabelecemos julgamentos vários sobre os acontecimentos que nos cercam, somos capazes mesmo de arbitrar situações entre os que conosco convivem, assumindo também posições relativas a esta decisão. Em tudo o que nós fazemos, fixamos imagens, registramos a nossa realidade sobre a ótica particular da perspectiva com a qual refletimos tudo o que nos cerca. Eis porque não podemos compreender a vida separada da ideia de contato, de reciprocidade, de interdependência que se estabelece entre nós e os nossos irmãos de jornada. E para além de nós e os nossos irmãos de jornada na carne, com todos os espíritos que nos cercam e as circunstâncias particulares que nos ligam ao plano divino. Porque exatamente em função desta percepção que devemos ter da nossa mente como um espelho, deveremos ter em conta que tipo de espelho é esta mente que nos caracteriza a existência e, portanto, que é o resultado de toda a trajetória evolutiva de nós como individualidade espiritual. Eis porque há que entender, ao expressar-se assim Emmanuel, nos afirmando que a mente é o espelho da vida, sabendo-nos que somos o resultado de um movimento de evolução que remontam aos séculos e aos milênios, que lá atrás éramos nós, uma pedra bruta, como na ilustração de Emmanuel, estávamos como pedra bruta, ainda esculpida em uma rocha e que precisava ser lapidada para, como um diamante ainda bruto, começar a refletir a glória divina. Todos nós temos a chama divina em nós, mas abrutalhados ao longo dos séculos, estamos como o quê? Com uma capa grosseira a nos revestir. E, portanto, a nossa mente, ao longo dos séculos, vai sendo, pela experiência e pela forma como vamos refletindo e assimilando a realidade que nos cerca, nós vamos polindo essa pedra bruta para que ela se torne, de fato, cada vez mais capaz de refletir e absorver a bondade divina. E quanto mais vamos polindo esta pedra, este diamante bruto, vamos nos tornando aquilo que
é a destinação de todos nós, espíritos superiores, que já não seriam na imagem mais grosseira nossa, de sermos apenas um espelho, mas uma pedra preciosa, refletindo o amor divino, a vontade divina, a justiça divina. Nessa concepção de Emmanuel, ele chega a afirmar categoricamente de que respiramos um mundo de imagens que projetamos e que recebemos, e por elas podemos estacionar na fascinação, porque quantas e quantas existências na carne não realizamos, porque não conseguimos nos desvincular de imagens que nos são caracterizadoras da nossa própria personalidade ainda enferma. Por isso mesmo que existem aqueles que cultuam imagens grosseiras em relação à violência, por exemplo, em relação ao poder sobre os outros, em relação à sensualidade exacerbada e tantas outras falências da alma. Mas também podemos incorporar neste nosso espelho o influxo renovador dos impulsos que nos induzem à purificação e à sublimação espiritual. E essa é, em última instância, a perspectiva e o desafio que nos deve trazer como um convite do Pai Eterno para direcionarmos a nossa mente, este nosso espelho, à reflexão da bondade divina. Eis porque, nesta relação de reciprocidade, estamos sempre refletindo uns aos outros, nas nossas aproximações e muitas vezes nas nossas repulsões, porque somos todos, nas nossas relações, motivados e influenciados pelas afinidades que vamos estabelecendo com os nossos irmãos de jornada. Mas também somos, nesta interdependência, ligados ao poder divino. E quanto mais ligados ao poder divino, vamos purificando nossa alma e sendo capazes de influenciar e ajudar a refletir esta bondade divina junto aos nossos semelhantes. Eis que Emmanuel faz uma outra imagem sobre a ideia da mente. Consideremos a mente como se fosse um departamento de serviços. E aí haveriam setores específicos. Um desses setores é o desejo. É ele que nos movimenta para os propósitos e aspirações de nossa vida. E por isso mesmo é o que nos permite acalentar o esforço e o trabalho na nossa existência. Há também o departamento da imaginação, aquele que nos traz a ligação com a sensibilidade e, portanto, nos ligam à possibilidade de dilatar o nosso patrimônio cultural e, portanto, simbólico, não é? E essa é uma parte importante. A outra seria o departamento da memória, aquilo que vamos arquivando como registro de tudo que é importante ao longo de toda a trajetória que realizamos ao longo das várias existências na carne e fora dela. E é patrimônio nosso deste processo de evolução que cada um de nós registramos. Mas acima de todos eles, na concepção de Emmanuel, emerge o gabinete da vontade. Eis que a vontade é que nos capacita para lidar com o desejo, com a imaginação e com a memória. Estabelecendo a vontade de realizar o bem, por exemplo, podemos definir os nossos desejos, a nossa imaginação e a nossa memória para um rumo capaz de nos adiantar espiritualmente. No outro sentido, se a nossa vontade opera em sentido contrário, podemos nos desvirtuar
na nossa existência. E imaginemos um desejo colocado sem uma boa vontade. Ele é capaz, portanto, de, na explicação de Emmanuel, nos comprar séculos e séculos de existências reparadoras, porque nos fixamos em determinadas viciações e nelas vamos residindo ao longo de várias existências sem nos permitirmos dar um passo adiante. É assim também com a imaginação, que nos sensibiliza diante da vida. Muitas pessoas exercitam uma imaginação fértil, são gênios na arte, mas profundamente vinculados a viciações outras, porque a vontade, o amor e a bondade não estão vinculadas no exercício dessa imaginação. E há a dimensão da memória, porque muitas vezes, quando a memória não tem um direcionamento adequado pela vontade, a vontade bem direcionada para proporcionar a edificação do bem, nós nos fixamos como medo, como culpa, naqueles ambientes que já visitamos do passado. Então a memória é algo pervertida, exatamente porque não experimentamos com ela aquilo que é proveitoso, ou seja, refletir sobre o passado para sobre ele, sobre as possibilidades de erros e acertos, direcionarmos melhor a nossa posição de futuro. E assim, portanto, a vontade é que nos determina, em última instância, a qualidade do que somos e o equilíbrio emocional que precisamos registrar para podermos evoluir. Uma outra percepção importante ao considerarmos a mente é que, quando pensamos a mente e a vontade, nós estamos imediatamente ligando a ideia de que somos pensamento. Em última instância, como espíritos, somos pensamento em movimento. E esse pensamento em movimento é registro, assimilação e reflexo de tudo que nos ocorre ao longo das existências. E podemos estar nesses reflexos condicionados, presos pela ideia de que tudo o que vemos e registramos e realizamos é obra e fruto única e exclusivamente de um registro interno nosso. Mas Emmanuel trabalha com uma ideia diferente, a ideia de que a vida é toda ela cooperação. Se nós formos observar no mundo, tudo que nos cerca, da criação divina, na natureza, se observarmos os astros ou as partículas subatômicas, iremos em tudo observar a colaboração. E essa colaboração é o que nos permite compreender por que, efetivamente, essa vontade colocada em nós, em movimento, no registro das nossas relações com os nossos semelhantes, nada mais é, neste contato que realizamos, o exercício de um projeto divino em nós. A glória divina se faz numa cadeia de grande entrosamento de tudo que faz parte da grande vida. E a cooperação vai significar exatamente essa ideia de atendimento e obediência construtiva da vontade divina. Emmanuel ainda afirma que quem ajuda é ajudado. E essa é uma questão que a gente ainda vai tratar mais adiante. A ideia de quem ajuda é ajudado pode nos dar uma perspectiva, digamos assim, instrumental. Quer dizer, eu faço o bem para receber o bem, mas não é assim que se opera. Quanto mais eu faço o bem desinteressado, mais o bem retorna-nos em dimensões que muitas vezes não registramos. E é bom até que não registremos. Quanto mais estejamos operando o bem em relação aos nossos semelhantes, mais nos chegam novas oportunidades de realizar o bem. E dizíamos antes que é exatamente essa capacidade de refletir o divino em nós que vai nos burilando,
que vai nos amorfoseando, que vai nos tornando mais perfeitos e purificados, e portanto registra a nossa evolução espiritual. E eis porque toda atividade no bem é como se estivéssemos a talhar a nossa pedra bruta, transformando-nos em um diamante a brilhar toda a beleza da glória divina em nós. E esse registro, logicamente, há de ser feito sem uma preocupação de que isso se realize espontaneamente, por já se fazer entender e compreender o significado e a importância de fazer conexões constantes, de tomar decisões constantes em nossa vida, levando em conta e buscando apoio exatamente na bondade divina. Disse-nos o Cristo em Mateus: brilhe a vossa luz. E ao dizer isso, nos queria dizer efetivamente que somos nós, centelha divina. Esse registro que nos faz, naquela época em que era feito pelo Cristo, poderia ter um conteúdo simbólico. Hoje, com o avanço da ciência, já se percebe muito claramente o que somos. Uma investigação mais clara sobre a nossa constituição orgânica se afigura dentro de nós, como Emmanuel afirma, como que se dentro de nós existisse como que uma tempestade de raios luminosos. Observando mais detidamente, é isso que se dá, com todas as sinapses, com todos os direcionamentos energéticos que somos, porque somos energia em última dimensão. E aí, na compreensão que hoje a ciência nos traz, a palavra do Cristo fica ainda mais nítida, porque se organicamente podemos já perceber que somos energia, do ponto de vista espiritual, o significado da energia que somos é exatamente o significado dos nossos pensamentos. Porque, visto espiritualmente, os nossos pensamentos têm a força de uma corrente elétrica. Quando nos dirigimos em relação a alguém, pensando sobre alguém, refletindo sobre alguém, julgando alguém, sendo maledicentes em relação a alguém, ou quando cultivamos o carinho, a admiração, o amor, a ternura em relação aos nossos semelhantes, estamos enviando cargas energéticas através dos nossos pensamentos. E quando Cristo nos diz: brilhai a vossa luz, estava buscando exatamente ver essa luz branca de afetuosidade, de solidariedade, de amor, de carinho, de tolerância, de compreensão nossa em relação aos nossos semelhantes. Porque, afinal de contas, são esses valores que fazem de nós instrumentos da vontade divina. Quando nos lembramos daquele que na existência carnal mais se aproximou do Cristo, em sua oração inesquecível, a dizer: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Porque em última instância ele se habilitava a ser o canal, o escoadouro da vontade divina em direção aos seus semelhantes. E, portanto, fonte de energia transbordante, passando naquela alma extraordinária de Francisco de Assis em direção aos seus companheiros de jornada. E Emmanuel afirma que todo tipo de obstrução provoca a estagnação e a morte. Se observarmos as veias do nosso coração, ou periféricas, ao obstruir, causa necrose, ou pode nos levar à falência do órgão, à perda da vida orgânica, na carne. Em tudo onde houver obstrução, um rio que de repente encontra uma obstrução, paralisou. E a água do rio é pura porque corre,
constantemente. Mas quando a água fica parada, ela vai estagnar. Ela vai perder as suas qualidades de pureza. Para ser puros, precisamos movimentar a energia. E quando nos propomos a ser, como Francisco de Assis nos convidou a ser, instrumentos da vontade divina, estamos nos habilitando a ser fontes de cooperação dos nossos companheiros de jornada. Eis porque, em muitas circunstâncias, nós nos vemos, quando estamos de boa vontade, e dizemos: hoje aconteceu algo extraordinário comigo, porque eu tive uma oportunidade fantástica de estar no momento certo, na hora certa, em que havia uma precipitação de algum fator de desequilíbrio, e eu ali pude ajudar. A gente às vezes tem até uma ideia errada. Primeiro a gente acha que é um acaso. Depois a gente acha que nós, em última instância, fomos o auxílio. Nós socorremos o irmão em perigo. Nós fomos capazes de realizar aquele bem. E nos lembremos de Francisco: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Fazei-me instrumento da vossa bondade e do vosso amor. Porque quem disse que houve acaso? Houve oportunidade. E a oportunidade se fez pela boa vontade. Estávamos de boa vontade. E o Pai serviu-se de nós para realizar aquilo que é a glória divina. Porque nós imaginamos Deus de uma forma muito distante de cada um de nós. Porque somos imperfeitos, imaginamos um Deus que está nas alturas. E tudo que está no nosso entorno é bênção e dádiva divina. Quantas vezes, durante essa palestra, o nosso coração bateu, sem que registrássemos por que isso se deu? Respiramos, e o ar que está à nossa volta nos alimentou por pura dádiva, e não registramos isso. E é tão importante, porque só temos essa dimensão quando falta o ar. Aí dizem: mas olha como o ar é importante na nossa vida. Mas recebemos essa dádiva, e o mundo todo, tudo que nos cerca é dádiva divina. Tudo que nos cerca é dádiva divina, oportunidade de ajuste, de auxílio, de cooperação. Pensemos o amor de Deus sempre em torno de nós. E algumas coisas estão operando como instrumentos em nosso auxílio, sem que o saibamos. Algumas coisas estão operando em nosso auxílio. A grande descoberta na nossa vida é nos sabermos instrumentos desse auxílio divino. E quando descobrimos isso, começamos a enxergar a vida sobre uma nova perspectiva. E ela nos incorpora uma ideia de vinculação com a verdadeira vida, com a verdade, como Cristo nos dizia, que modifica completamente a nossa paisagem, aquilo que foi percebido por Francisco de Assis: sermos instrumentos. Naquele instante em que pudemos auxiliar o outro, e que houve oportunidade, e que combinou o instante que íamos passando e o outro ia caindo, e nós o apoiamos e seguramos e evitamos uma desgraça por uma coisa ou por outra, estávamos preparados para que a bondade divina nos oferecesse a oportunidade de ser socorro para aquele que nos chegou. Quantas vezes venho aqui na condição de expositor, e às vezes a gente até prepara a palestra com várias perspectivas.
chego aqui com várias possibilidades de encaminhar a minha palestra. E muitas vezes chego a dizer à minha esposa, digo, hoje eu pensei em falar desse jeito, mas quando eu fui caminhando, aquilo ali me levou a falar de uma outra forma. Auxílio divino. Porque não vim aqui para fazer uma palestra para mim mesmo, embora o grande beneficiário seja eu mesmo, em última instância. Mas, porque preciso. Mas, aquelas pessoas que ouviram uma palavra aqui, uma outra palavra aqui, ou outra palavra ali, numa da parte da palestra serviu para alguém e outra para outra, e isso é auxílio, é instrumento que a gente se faz, pelas graças do Pai, auxílio, para que Ele, com sua bondade, faça chegar aos ouvidos de quem precisa aquela mensagem, aquela orientação que é dele, que vem dele sempre em socorro a nós outros. Disse-nos o Cristo, brilhe a nossa luz, percebamos a mente como um espelho de luz, refletindo a bondade divina, e cultivemos a inteligência sempre como um campo fértil, para que nele possa ser cultivado sempre o amor, a bondade, a tolerância, a fé. Para encontrar o bem e assimilar a luz, é necessário que cultivemos a fé. A fé é este elemento indispensável para que possamos buscar a luz com perseverança. Quando nós observamos a ideia de fé, temos sempre a ideia da fé religiosa. Mas o que nos move constantemente na vida é fé. Quando nos alimentamos, por exemplo, temos absoluta confiança de que tudo será trabalhado no nosso íntimo e que a energia se fará, que estaremos, então, portanto, habilitados ao dia em função daquela alimentação, mas não nos preocupamos como é que vai passar pelo estômago, como é que vai ser processado, como é que essa energia se dará, se iremos passar bem. Confiamos, comemos e confiamos de que, a partir dali, tudo se dará bem. Isso é um tipo de fé, temos fé. Muitas vezes essa fé é em função daquilo que repetimos na vida, de uma rotina na vida. Já nos acostumamos que comemos e ali, né, aceitamos aquela energia e tudo mais. Agora, pensemos na fé em relação ao Pai. Dizíamos nós até agora, levarmos a vida para sermos instrumentos da vontade divina. É necessário ter fé plena nessa vontade divina, que somos espíritos imortais, que estamos vinculados a essa trajetória de evolução, de que essa vida é passageira, é tudo que nos cerca em valores do mundo, poder, glória, riqueza, sucesso, essas coisas que aqui e ali presidem alguns dos nossos desejos, a nossa imaginação, aquilo que nos movimenta em torno da forma como a nossa vontade vai se estabelecendo. Tudo isso, em última instância, tem alguma ideia de certeza na nossa vida. Nós buscamos essas certezas, não é? Porque percebemos nos nossos semelhantes a ideia de uma felicidade associada ao dinheiro, associada ao poder e tudo mais. Nos desencantamos. Há, ao longo das várias existências, um movimento de encanto, ilusão e desencanto, que vai do berço à saída da carne. Entramos no berço, pós o berço começamos a nos iludir, não é? Porque antes de vir nós assumimos todos os compromissos, vamos resgatar, vamos evoluir, aí chegamos aqui, começamos a nos iludir, não é? E depois nos desencantamos, porque chegamos ao fim da existência, mas às vezes, quando muito fazemos, mas evoluímos tão pouco em relação àquilo que tínhamos projetado na vida. Então a fé, o exercício da fé, essa sintonia, sabermos da presença de Deus em nossas vidas e observarmos
quanto de Deus nós absorvemos no espelho de nós mesmos. O nosso espelho, a nossa mente, o espelho da vida nosso, registrou quanto de Deus no dia de hoje, na semana que se passou, no mês que passou. Quanto de Deus está refletido na nossa mente. Mas certamente poderemos fazer um passeio de tudo o que antagoniza a vontade divina. Os registros dos MMAs, para os que assistem, né? MMA, das músicas de baixa qualidade, de tudo que nos convida à violência, dos registros dos noticiários, tantas coisas que nos animalizam, sem querer fazer uma relação direta com os nossos irmãos irracionais. Mas pensar o quanto estamos absorvendo da luz divina em nós e o quanto estamos refletindo desta luminosidade para os nossos semelhantes. Porque no exercício da fé e da oração, como é dito por Emmanuel, é como se neste movimento de olhar para o alto e nos desapegarmos de tudo que nos cerca, fizéssemos um movimento de direcionar o espelho para o sol. E quanto mais a visão solidária da vida já estiver presente em nós, nós fazemos com que esse espelho que está direcionado para o sol possa se refletir nos vales sombrios dos nossos irmãos de jornada, que estão aflitos, que estão passando por momentos de grandes privações. Então levamos a luz do sol, do Criador, para os vales escuros onde moram a dor, a aflição e a angústia. Na vida, entendermos o espelho da mente é entendermos que tudo se faz através de associação. Emmanuel diz: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes do pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Percebamos a nossa vida, no dia a dia, o que fazemos, o que fixamos em nossas mentes, quais são os registros que realizamos, o que falamos, o que cantamos, o que lemos, o que assistimos na televisão, os nossos comentários. Tudo o que fazemos é por afinidade. Muitas vezes dizemos: eu gosto de falar com fulano de tal, eu gosto, a conversa flui naturalmente com fulano de tal. Qual é o conteúdo dessa conversa? Não sabemos. Mas temos aquela afinidade. Quando dizemos afinidade, isso no ambiente de trabalho, de estudo, no ambiente familiar, qualquer ambiente por onde transitamos, nós temos afinidades. E muitas vezes nos repetimos em procedimentos, em comentários. Aqueles comentários que repetimos, não tem gente que já é conhecido porque tem uns ditados que a pessoa diz: aquele ditado que fulano de tal gosta de dizer. É algo que já está fixado na mente dele. Às vezes até a própria personalidade da pessoa, a gente diz: fulano é desse jeito. Digamos, é presunçoso, é o que for. Pelos ditados, pela forma como fala, pela forma como se comporta, não é verdade? Isso tudo é uma forma de associação. Nós nos associamos às pessoas que se comportam de uma determinada forma, não é? Gostamos de estar em determinados ambientes, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como nós pensamos. Não é assim que ocorre na vida? Também entre nós e os nossos amigos. Estou apontando assim, às vezes é os nossos amigos, mas ou seja, nós criamos pelo nosso pensamento, pela forma como realizamos esse movimento do pensamento,
os nossos acompanhamentos espirituais e da carne. Quando a gente diz assim, espirituais e da carne, parece que quem é da carne não é espiritual. Mas é um espírito na carne. Só para diferenciar, somos todos espíritos. E esse acompanhamento espiritual que realizamos se dá em função dessa assimilação, dessas ideias, não é, que ficam. E quando nós estamos, muitas vezes, a gente até se apercebe como distante de uma determinada ideia. Por exemplo, alguém que comete um ilícito qualquer. Ou então, pronto, nessa época eleitoral, o que pulula, né, de comentários e tudo mais, muitas vezes extremamente falsos, sobretudo. E a gente acaba repetindo. Em Facebook nem se fala, né? Porque fica os sabidos de um lado, de outro, mandando mensagens para destruir as imagens dos outros, dos concorrentes, e os outros, nós, nos acompanhando e compartilhando e curtindo e tudo mais. Quando nós fazemos isso, a gente está pensando que não está fixando uma ideia, que não está dando campo a uma ideia. Uma ideia que tem muitas curtidas e muitos compartilhamentos, hoje no mundo moderno, feito pelas redes sociais, tem o mesmo impacto de uma notícia que nos conta, olha, fulano é ladrão. Aí eu disse, fulano é ladrão, fulano é ladrão, e aquilo vai se repetindo. É a mesma coisa. A gente acha que o simples clicar, né, pelo mouse, dando uma curtida ou compartilhando algo que a gente não tem certeza, se fulano é ladrão, se fulano fez isso, se fulano fez aquilo, se fulano é desse jeito ou daquilo, nós criamos responsabilidades, a mesma responsabilidade de quem se faz condutor pela palavra de uma mensagem que seja maledicente em relação aos outros. Preciso ter muito cuidado com essas coisas, essas fixações de ideias que a gente compartilha e fica repetidas vezes colocando, geram responsabilidades a todos nós. Nesse momento, por exemplo, eleitoral, além de ter uma ideia muito clara da opção que vai tomar, pensando no bem comum, não naquele o emprego que foi prometido, no bem comum, e, portanto, é uma opção muito clara. Quando exteriorizamos essa opinião, devemos fazê-lo com base em coisas muito, muito corretas e muito firmes, muito embasadas. Porque toda mentira que jogarmos, mesmo quando a gente chega e diz assim, mas eu estou fazendo isso, estou jogando essa ideia, né, que a gente sabe que é irresponsável, né, estou fazendo essa ideia porque, no fim, é melhor que fulano ganhe. Isso não justifica. Fomos maledicentes, fomos irresponsáveis, porque não temos base para dizer que fulano de tal é ladrão ou o que valha. Lembro de uma passagem, também de Humberto de Campos, em que vinham o Cristo e Pedro falando sobre o imperador e tudo mais e tal, e o Cristo fala para Pedro, mas, ô Pedro, eu não sabia que você convivia com o imperador. Não, pelo amor de Deus, nunca fui a Roma nem nada, né? Mas é o que dizem. E o Cristo chamando a atenção para ele ter o cuidado, porque ele não sabia o que presidia as decisões daquele espírito que era o imperador romano. A gente não sabe o que preside as relações dos nossos semelhantes. Então, a nossa vida é uma relação de assimilação e de sugestões que vão criando hábitos, e esses hábitos, rotinas, para que possamos chegar ao ponto de condicionar os nossos pensamentos, a nossa vontade, orientadas para o bem. Queria fazer um registro aqui de duas situações que são claras das fixações mentais que realizamos. Veja bem, o sentimento de culpa. Quando temos culpa, é o resultado de uma fuga do dever. Aquilo que sabíamos que deveríamos resgatar na vida está no nosso inconsciente. Inconsciente mesmo não, naquilo que somos mais claramente, registrado no nosso perispírito, os nossos desafios, o que deveríamos realizar, e aí fugimos ao dever, ficamos com aquele sentimento de culpa. Muitas vezes essa culpa está registrada inclusive de outras existências e ficamos com remorso. O remorso é importante, desde que no primeiro instante, que é aquela ideia de dizer, fizemos errado e agora precisamos corrigir. Mas quando a
assumimos essa culpa e ficamos naquele movimento, podemos chegar a uma depressão profunda. E ao invés de nos auxiliarmos com a retificação daquilo que fizemos, passa a ser exatamente um sentido diferente para a nossa existência. Portanto, quando fazemos essa projeção dos nossos desgostos, essa culpa que nós canalizamos em direção aos outros, porque a primeira movimentação que fazemos é encontrar culpados, outros, né? Porque ainda não fizemos o registro do que essa culpa significa em nós, né? Porque quando fazemos isso claramente, como um refazimento interno, redirecionamento interno, separamos a ideia da culpa pela projeção de nos modificarmos. E em nos modificando, associar nossa ideia, fixar a nossa mente naquilo que seremos, que nos propomos a ser daqui por diante, não mais naquilo que fomos. Não queremos mais ser aquilo que fomos, mas se ficarmos presos o tempo todo na culpa, nós não temos condições de direcionar a nossa vida para aquilo que queremos ser, que é diferente daquilo que fomos, daquele remorso, daquela situação. E para tanto, superar essa culpa demanda a ideia de humildade em nós, cultivarmos a ideia de que somos infinitamente pequenos diante da bondade divina, e a bondade divina são braços abertos a nos convidar ao resgate, à mudança. Então é um convite a venha à frente, caminhe a passos largos em minha direção, e nós nos fixarmos lá atrás. Então a mente pode ser também, nesses registros, nos converter a ficarmos fixados, não como aquele espelho que fixa, que se direciona para o sol para iluminar os semelhantes, mas como aquele espelho que fica direcionado para uma imagem deprimente, e ali fixa o seu registro e, portanto, nos faz caminhar para trás. A oração que nos faz ligados à vontade divina é caminho para o qual nós possamos sempre estarmos vigilantes, operantes sobre a nossa própria vida. Porque quando nos vinculamos em oração ao divino, recebemos as sugestões para o encaminhamento da nossa vida em novas direções e, portanto, podemos estar sempre em contato, servindo e canalizando as energias divinas em direção aos nossos semelhantes e servindo a nós pela purificação que esse exercício de ser instrumento do bem nos faz evoluir em direção à luz divina. E aí, muitas vezes, quando pensamos na ideia de fixação da mente, temos a ideia da obsessão. Eu queria falar aqui um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes as pessoas identificam na obsessão, no enfrentamento que algumas pessoas têm, algo sempre unilateral. Existe um espírito que está obsediando quem está na carne, e, portanto, modificando a sua conduta. E essa é uma visão que Emmanuel trata muito claramente, de que, observando-se a mediunidade como sintonia, essa é a frase de Emmanuel, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. E aí nos coloca uma ideia clara de responsabilidade mútua entre o obsidiado e o obsessor. E mais ainda, Humberto de Campos nos traz uma ilustração fantástica para que a gente possa perceber mais claramente sobre isso. Na ilustração de Humberto de Campos, ele fala sobre o caso de Isolina Farias. Isolina Farias é uma jovem e o pai chega no centro espírita já desesperado, porque aquela jovem vivia se debatendo, dizendo impropérios, as pessoas a viam como enlouquecida e era como que um último recurso antes de levá-la para um manicômio. E chegam ao centro espírita e diz: olha, essa minha filha está se comportando desse jeito, e ela se debatia e falava impropérios, ou seja, estava desorganizada, desestruturada, desequilibrada. E os companheiros do centro espírita, havia lá um nobre representante na casa espírita, nobre no sentido de bondade, de nome Araújo, que era um doutrinador muito carinhoso, e eles: não, irmão, nós vamos começar a fazer um tratamento espiritual,
nessa sua filha, vamos começar a fazer. Pois bem, começa-se a fazer os trabalhos, como é próprio nessas situações, o doutrinador fazendo o encaminhamento para aquela entidade que se faria perseguidora, dizendo: irmão, cumpra uma função de entendimento dessa sua irmã, né? Seja capaz de superar essa tarefa ingrata que você está se colocando, né? Porque ela precisa dessa experiência terrestre para se enriquecer no seu processo de evolução. Seja capaz de perdoar, se for o caso. Tenha boa vontade em nome de Deus. Afinal de contas, Jesus é sempre um caminho de ajuste. Tenha essas condições de percepção do valor da vida, da sua própria existência. E aí a entidade diz: ai de mim, não posso. E o doutrinador: mas por que não pode? Confie em Jesus. E ele dizia: mas eu não posso, eu sou um infame, desventurado, não posso. E ficava nisso, e depois dizia palavras desconexas. E aquele trabalho de auxílio se demorou por vários meses. E não havia melhora naquela menina, a tal da Isolina Farias. Até que chega um ponto que as pessoas, né, os próprios companheiros no centro, algumas pessoas menos esclarecidas, chegavam para o Araújo: mas afinal de contas a gente tem que falar mais seriamente com esse espírito obsessor, né? Porque como é que ele está e não sai depois de tanta... Mas amigos, não é assim que se faz. Lembremos de Jesus, que nunca agiu com nenhuma imposição. O próprio Criador, se quisesse a resolução de todos os problemas relativos a isso, o faria, porque tem poder para isso. Nós precisamos evoluir através dos nossos próprios resgates, dos nossos próprios encaminhamentos na vida. É preciso ter uma ideia mais clara. Nós não estamos conseguindo perceber isto de forma clara, né? E vamos pedir auxílio, né, aos nossos instrutores espirituais. E havia um espírito, o espírito Melânio, que atuava naquela casa e que sempre um grande colaborador. E naquela ocasião ele se fez presente para receber a súplica de auxílio, e ele prometeu voltar, retornar com alguma solução para aquele caso. E passou-se um tempo, passaram-se 3 semanas, e as pessoas inquietas: mas que problema tão grande com relação a esse caso, né, de obsessão e tudo mais. E depois, num determinado dia de atividade mediúnica, chega essa entidade, o Melânio, e ele vai dizer: olha, nós tivemos muita dificuldade em encontrar essa entidade perturbadora a que vocês se referem, né? Encontramos esse Juliano Portela. Ele tem esse nome, foi da sua última existência na carne, e tivemos muita dificuldade. E nós começamos a buscar explicações diretas a eles, e nós queríamos dizer a vocês o seguinte: nas suas reuniões, vocês veem um espírito que está sendo subjugado, e da forma como vocês veem, há uma obsessão em curso. Mas nós, observando aqui do plano espiritual, o que vimos efetivamente é que esse espírito, esqueci do nome dele agora, deixa eu ver aqui, o Juliano Portela, na realidade, ele se diz aprisionado, perseguido e atormentado por ela, né? Não tem paz, não tem rumo certo, o tempo todo ela, pelo magnetismo dela, o convoca, o aprisiona. Então, da forma como nós estamos observando aqui, do plano espiritual, o que a gente vê é que Isolina é a gaiola e o Juliano é o pássaro cativo. Então, na realidade, ela era a obsessora, a médium obsessora era ela, aprisionando aquele espírito a quem ela, por afinidades outras de outros tempos, queria ter subjugado a ela. E esse tipo de subjugação ocorria com aquele desequilíbrio interno dela, como que ela abandonasse qualquer atividade da sua vida para exercer esse fascínio, essa condição de subjugação daquele espírito. E aí ele lembrava: todos vós sois espíritos. E nós em geral dizemos assim: tem um espírito que está me subjugando, como na realidade somos todos espíritos, realizamos obsessões na carne. Quantos de nós não vemos famílias, em geral dentro da própria família, que tem uma pessoa que obsedia outro, né?
Obsedia de diversas formas, porque fixa no outro determinados tipos de coisas. Você é gorda e feia. Não tem? Tem gente que diz assim, para sua filha, olha assim, diz, mas você é gorda e feia, você tem que ter um exercício para você, porque você está feia, está gorda. E vai fixando aquela ideia. As pessoas no entorno vão fixando a ideia de que aquela pessoa é gorda e feia. A pessoa vai se sentindo gorda e feia e vai destruindo a sua vida. É um tipo de obsessão, como tantas outras, né? Você é relapso, você não faz nada, você não sei, e acaba com a vida da outra pessoa. Nós vemos isso na carne. Imagine do ponto de vista espiritual as ideias que vão se fixando em nossa mente. Quando tivermos ideias repetidas, em geral negativas sobre nós, há um processo obsessivo em curso, embora sutil. É preciso perceber essas questões. Muitas vezes que não é, como nós entendemos, um espírito nos obsidiando, mas nós, pela nossa fragilidade, pela nossa inferioridade, assimilamos pela afinidade aquele conceito. Porque é lógico, se a pessoa é bem resolvida, é equilibrada em si mesma, a outra diz, você é gorda, é isso tudo, mas ela passa por aquela situação sem maiores problemas. Mas quando a pessoa não tem um equilíbrio adequado, ela sintoniza com aquele e assimila. Então essa ideia da mente que é trazida por Emmanuel é importante para que nós possamos compreender a ideia de fixação que a mente pode possibilitar, até os casos de subjugação, de obsessão. Por fim, deveríamos considerar a morte, porque a morte, quando a entendemos não mais como um fim de tudo, mas sim como uma etapa necessária e absolutamente normal na longa existência espiritual que temos, a morte é um momento de registro, sendo a Terra um educandário. E quando vamos a um educandário, o que é que fazemos? Fazemos várias atividades, né? Assumimos determinadas disciplinas, como por exemplo na universidade, nós fazemos disciplinas, repetimos muitos exercícios para fixarmos conceitos e aqueles conceitos nos habilitar para as futuras atividades que vamos realizar. Pois bem, assim também é a nossa existência na carne. Nós viemos a um educandário, viemos para aprender e vamos registrando essas matérias na nossa vida. Algumas matérias são positivas, outras são negativas. Ao final de nossa existência na carne, transitamos para o mundo espiritual com o registro deste educandário, não é? As notas que tivemos. E há alguns registros, algumas disciplinas. Tem algumas disciplinas que a gente passa na universidade, mas aquela foi uma disciplina difícil, e é as que mais ficam, são aquelas que, se a gente conseguiu superar, nos permitiu uma evolução muito grande. Outras a gente colou, né, aí essas colas, esses negócios vão registrando, né, situações de necessidade de resgates e tudo mais, porque não cumprimos bem com as nossas funções e tudo mais. Imagina um médico realizando um curso de medicina, portanto, responsabilidades importantes, passando, colando, né? Que tipo de profissional vai ser? Então, são coisas que assumem débitos tremendos. Mas queríamos dizer o seguinte: ao final da vida, fixamos esses registros. E eles é que irão condicionar a culpa, o remorso, e, portanto, culpas e remorsos, nos fixando nos ambientes em que transitamos. E se somos muito sensualistas, e se somos viciados em drogas, ou o que quer que seja, ou em jogos, ou em qualquer outra coisa, se somos muito dependentes de determinadas coisas, como, por exemplo, o cigarro e tudo mais, é uma coisa, a bebida, tudo isso nos convoca a uma fixação mental para nos colocar nos ambientes ainda grosseiros da proximidade da Terra. Quantos espíritos ainda transitam entre nós, buscando o cheiro de um cigarro, aquelas fixações mentais que os ligam a esses prazeres, a essas coisas que para eles foram o registro da sua vida na carne, porque colocaram o espelho da vida direcionado a um cigarro, o espelho da vida direcionado a uma bebida, a um jogo, a uma luta de MMA, a uma música
de baixa qualidade, de baixo teor, as agitações desse ou daquele tipo de emotividade que o mundo nos convida, de baixa qualidade. Então, todas essas fixações condicionam no momento da desencarnação para que fiquemos mais aturdidos, desequilibrados, distanciados do propósito que é nos desprendermos mais rapidamente do corpo e nos endereçarmos às colônias para o nosso educandário no mundo espiritual, para as atividades de serviço, que em última instância é o que nos interessa para, no retorno à verdadeira pátria, podermos contabilizar a ideia de que a nossa mente se tornou cada vez mais o brilhante a refletir a vontade divina e sermos instrumentos da bondade do Criador, para que possamos auxiliar os nossos irmãos em infortúnio, em aflição, e com isso podermos incorporar, assimilar os valores do amor, da caridade, do auxílio, da compreensão, da tolerância e da paz em nós mesmos. Que o amor do Cristo faça morada, hoje e sempre, no coração de todos nós.